Olá, pessoal. Tô gravando esse videozinho para ajudar vocês a explicar algumas coisas para vocês fazerem a atividade. Essa aqui, hoje, a página 105 do Telares, fala de fórmula de recorrência de uma sequência. O que é isso? Nós já vimos na anterior a fórmula de geração de uma sequência. A fórmula de recorrência é uma fórmula para gerar uma sequência que leva em consideração o termo anterior. Simples, só isso. Então você não tem como saber quem é o próximo termo se você não souber o termo anterior. Mas antes vamos esclarecer algumas coisas. Isso aqui é comum a gente ver, né, a letra A com um númerozinho aqui embaixo. Nesse caso aqui, ou a letra A com um N. O que isso representa? A letra A junta com esse número embaixo, esse número que vai embaixo chama-se índice. Letra A com índice N representa um termo da minha sequência, qualquer um deles. Né? Como eu vou saber qual deles? É só saber o número. N me representa a posição desse termo. Por exemplo, se aqui fosse 1, eu estou me referindo ao primeiro termo. Tipo, A com índice 1, A1 é o primeiro termo da minha sequência. A2 é o segundo termo, A3 é o terceiro termo, e por aí vai. Nos exercícios anteriores, tinha as tabelinhas com um número em cima, né? Começava de 1 e vinha na sequência 1, 2, 3, 4, 5, sem saltar número nenhum. Isso aqui representa justamente o N, ou seja, a posição do número. E embaixo teria os termos da sequência, que aí me representa o AN. AN. Nessa sequência que eu desenhei aqui, na tabelinha, o A1 da sequência, eu vou ver onde está o N1, o A1 é esse aqui, vale 3. O A2 vale 5. O A3 vale 7. E por aí vai. Então, AN é um termo qualquer. Se eu estiver querendo saber qual que é o A5 de uma sequência, eu estou pedindo, na verdade, o quinto termo da sequência. Simples. Outra forma de ver isso, que é o que nós vamos usar agora na fórmula de recorrência, é usar uma subtração aqui, AN-1. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que esse termo aqui é o termo anterior ao AN. Da mesma forma, se eu tiver N mais 1, vai ser o termo seguinte. Então aqui, se o meu AN for o 2, A2 vale 5. AN menos 1, esse é o A2. N menos 1, 2 menos 1 dá 1. Vai ser o meu A1, vai ser esse termo. 2 mais 1 dá 3, vai ser o meu A3. Então, nessa sequência aqui, se o AN, né, AN é 2, AN menos 1 é o termo anterior e AN mais 1 é o termo seguinte. É meio estranho porque nós não estamos muito acostumados ainda com letras, mas é uma forma de falar de maneira geral desses termos. Senão toda vez que eu fosse falar de um termo qualquer da sequência, eu ia ter que desenhar a sequência inteira e apontar. E assim não, se eu pedir me dá o quinto termo de a sequência, ou me dá o termo A5, eu sei que é só ir lá e contar e achar qual que é o quinto termo. Beleza. Aqui ele diz, uma forma de chamar esse N, a N é o enésimo termo. Né? É uma forma da gente se referir que quer dizer é um N qualquer, um termo na posição N. Quem que é a posição N? Aí eu vou descobrir. Ou está se referindo a qualquer um dos termos. Quando eu descobrir a posição do termo que eu quero, o enésimo termo, eu vou descobrir qual que é o termo. Aqui ele dá um exemplo de uma sequência, onde ele dá o primeiro termo e diz que é 1. O primeiro termo é 1. E a lei de recorrência é somar 3 ao termo anterior. Então você vai pegar o primeiro termo e somar 3. Aí você encontra o segundo termo.
Pega o segundo termo e soma 3. Aí você encontra o terceiro termo. Pega o terceiro termo e soma 4. Ou soma 3. E aí você encontra o quarto termo. E assim vai. Foi o que ele fez. Ó. 1 começou com 1. Mais 3, 4. Mais 3, 7. Mais 3, 10. Está aqui minha sequência. 1, 4, 7, 10. Se eu quiser o próximo termo, eu pego esse aqui, o termo anterior. Estou procurando o próximo. Pego o termo anterior e somo 3. Vai dar 13. Aí na sequência, eu pego o próximo, né? Pego o anterior, o 13, e somo 3. Vai dar 16. E por aí vai. Então, quando eu falo termo anterior, eu estou me referindo a n-1 aqui. Ó. Então, por isso que ele vai representar como sendo, olha aqui, como ficaria em linguagem matemática isso que ele falou ali em cima. Ó. A1 igual a 1 e AN, ou seja, qualquer termo da minha sequência, vai ser igual a n menos 1 mais 3. Ou seja, vai ser igual ao termo anterior, aquele termo que eu estou procurando, mais 3. Ele dá outro exemplo aqui, ó. Construir uma sequência conhecendo a fórmula de recorrência. Por exemplo, a sequência em que A1 vale 2 e cada termo AN, né, para N 2, 3, 4, ou seja, a partir do primeiro, que o primeiro eu sei que já vale 2, é dada por AN, ou seja, o termo que eu quero vai ser igual 2 vezes o termo anterior, n menos 1. Então, como eu começo escrevendo essa sequência? Eu vou pegar o primeiro termo, ele me deu, é 2. Quem vai ser o segundo termo? Eu pego o termo anterior, né? No caso 2, e multiplico por 2. 2 vezes 2, 4. Quem que vai ser o próximo termo? Pego o termo anterior, que era o 4, e multiplico por 2. 2 vezes 4, 8. E por aí vai. Aqui ele deu essa sequência montada mais bonitinha. Ó, para n igual a 1, temos que A1 é igual a 2. Para n igual a 2, temos que A2, né, o segundo termo, vai ser 2 vezes A1. E A1 valia 2, 2 vezes 2, 4. Para n igual a 3, temos que A3 vai ser igual a 2 vezes A2. Eu sei o valor de A2 agora, ó, que é 4 vezes 2, 8. Para n igual a 4, A4 vai ser igual a 2 vezes A3. A4 vai ser igual a 2 vezes 8, que dá 16. Para n igual a 5, A5 vai ser igual a 2 vezes A4. 2 vezes 16 vai dar 32. E por aí vai. Então, eu vou somando 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Eu posso calcular qualquer termo que eu quiser aqui. Para n igual a 100, eu poderia jogar aqui e ir fazendo. O problema que eu teria para achar o n igual a 100, o meu termo A100, eu teria que calcular os 99 termos anteriores. Porque para achar o A100 eu preciso achar o A99, para achar o 99 eu preciso achar o A98 e tudo mais. Mas é possível. Diferente do termo geral. O termo geral eu só preciso saber a posição e aí eu consigo encontrar. Então as atividades aqui está pedindo, ó, determine no caderno os termos da sequência definida pela fórmula de recorrência de cada item, sendo n o número natural. Por que que ele especifica isso? Porque o n, ele conta a posição do meu número, né, do meu termo. E a posição é o resultado de uma contagem. E a gente sabe que o conjunto que a gente usa para contagem é os números naturais. Ou seja, eu não posso ter um n negativo, eu não posso ter o n um irracional, eu não posso ter n valendo meio, por exemplo. Eu não sei, não tenho como achar qual que é o termo que está na metade do caminho dos dois. Né? O n, no caso, é o número, tem que ser um número inteiro e positivo, para eu poder contar, ou seja, um número natural. Mas não muda nada no resto aqui.
ele está dando aqui, ó, minha regra de formação dessa sequência. A1 é 2, então vai começar com o número 2. E os termos vão ser formados pelo termo anterior mais 5. Ora, eu vou começar a minha sequência, coloco ali o 2, vou fazer aqui, que é o primeiro termo. Quem que é o próximo termo? 2 mais 5, 7. Quem que é o próximo termo? No caso, o A3 aqui, ó. Termo A1, termo A2, termo A3. Vai ser 7 mais 5. 7 mais 5 dá 13, né? Não, dá 12. 7 mais 5 dá 12. Mais 5 vai dar 17. E por aí vai. Acabei de responder a letra A para vocês. A letra B, você vai fazer a mesma coisa, só que agora começa em 4 e a N vai ser 3 vezes, ó, tá multiplicando, o termo anterior mais o número 3. Para N menor ou igual a 5, ou seja, essa minha sequência vai parar no quinto termo. Então, só vai até N igual a 5. Então, eu posso determinar ela completa, ela não vai ter a reticência aqui. 38. Invente uma fórmula de recorrência de uma sequência infinita e no caderno a construa para N 1, 2, 3, 4 e 5. Ou seja, ele quer que você crie uma fórmula. Você pode se inspirar nessas aqui, ou uma para você mesmo, né? Ou seja, você vai pensar em algo que você vai fazer com o termo anterior para obter o termo seguinte. E aí ele quer os 5 primeiros termos, ó. O termo para N1, N2, N3, N4 e N5. Essa é a resposta pessoal. Indique no caderno a sequência de cada item, se a sequência de cada item está definido pela fórmula do termo geral ou pela fórmula de recorrência. Depois escreva os 4 primeiros termos da sequência. Bom, você vai olhar. Como é que eu sei se está definida pela fórmula do termo geral ou pela fórmula do termo de recorrência? Para ser recorrência, eu tenho que ter na fórmula o termo anterior. Olha ele aqui. Se eu só tenho o termo, só tenho uma regra que não dependa do termo anterior, é a fórmula do termo geral. Veja essa daqui, ó. Ela não tem AN menos 1 aqui, ela só tem N mais 1 elevado ao quadrado. Tá vendo? Ou seja, eu sei que o valor dessa sequência, qualquer termo dessa sequência, vai ser a posição do termo que eu estou procurando, mais 1 elevado ao quadrado. Aí eu consigo montar a minha sequência. Essa aqui, ó, ela já não, ela quer o termo anterior. Ó, N menos 1. Quando a gente vê AN menos 1, a gente entende que está falando do termo anterior. Letra C. Ele diz quem é o A1 e diz aqui, ó, de novo, está aparecendo AN menos 1. Então, essa aqui pega a fórmula da recorrência. Essa aqui está dizendo que AN é igual a 2 elevado a N. Então, essa aqui não depende do termo anterior. Então, é uma fórmula geral. Como eu falei, a diferença de uma fórmula geral também. Com essa daqui, se eu quiser o centésimo termo, é só substituir n por 100 e eu encontro. Com essa daqui, se eu quiser o centésimo termo, eu tenho que calcular o termo 99, o termo 98, para poder chegar no centésimo. Essa letra aí, ela diz que o primeiro termo é menos 5, ou seja, 1 é igual a menos 5. E a regra é multiplicar por 0,1 o termo anterior. Então, depende do termo anterior. Então, é uma fórmula de recorrência. Primeira parte do exercício eu já dei a resposta. Depois de determinar se ela é uma fórmula de recorrência ou uma fórmula de termo geral,
Aí você vai ter que construir essas sequências. Os 4 primeiros termos só. Ah, tem a letra F. O primeiro termo é menos 2 e a regra é multiplicar por menos 2 o valor de n. 40. Observe a regra de cada sequência e no caderno escreva os termos dela. Depois escreva uma fórmula do termo geral e uma fórmula de recorrência para cada sequência. Isso é interessante, você pode descrever a sequência das duas formas. Vamos ver. Deixa eu fazer a letra A aqui. Ó. Sequência dos múltiplos de 5. Os múltiplos de 5 nós sabemos que é a tabuada de 5. Então começa com 5, 10, 15. Oh, que 5 feio. 20. Por aí vai. Ela pede quantos termos? Não. Qual que é a regra para essa sequência? Veja, se a gente pensar na tabuada, deixa eu ver se eu consigo digitar aqui. A tabuada dos 5, ela começa 5 vezes 1, igual a 5. 5 vezes 2, igual a 10. 5 vezes 3, igual a 15. Parar por aqui. Veja bem, o que eu faço do 5 para chegar no 10? Eu estou multiplicando o 1. Vamos representar isso aqui na forma daquela tabelinha? Ó. Um, 2, 3. Esse aqui seriam os n's, ó. Aqui em cima é n, né? A posição do número. O A1 é 5. O A2 é o quê? O A2 é 5 vezes o valor de 2, ou seja, 5 vezes n. O A3 é 5 vezes 3. O A4 vai ser 5 vezes 4. Então, a fórmula de geração dessa sequência é 5 vezes n. Eu acho que isso ficou fora da tela, né? Deixa eu olhar, eu estava aqui. Só o 5 vezes n que saiu fora da tela. Então, a fórmula de geração dessa sequência é 5 vezes n. Qualquer número dela, essa é a fórmula geral. Só que ele pede, qualquer número dela eu encontro. Se eu quiser o número de 10, o A10 dessa sequência, é só fazer 5 vezes 10. Eu sei qual que é. Ele pede também que você escreva a fórmula de recorrência. Essa aqui é a fórmula geral. A fórmula de recorrência. Como é que eu saio do termo anterior e chego no termo atual? Ó, daqui de 5 para 10 eu somei 5. Daqui eu somei 5. Então, a forma de termo geral é o AN-1, que é o termo anterior, menos 1, mais 5. Que inclusive é o truque que a gente usa para achar o próximo número da tabuada, né? A gente sempre soma, se a tabuada 5, somos 5, se a tabuada 6, somos 6. Essa aqui é a fórmula geral e essa é a fórmula de recorrência da sequência. Dá para você pensar desse jeito e fazer a sequência dos números naturais ímpares. Como é que eu acho um número ímpar? O número ímpar, gente. Como é que eu descubro? Eu sei que todo número vezes 2 é um número par. Na verdade, essa eu também vou dar de brinde para vocês. Se eu fizer isso aqui, ó, 2n, eu sei a fórmula do número par. Só que se eu somar 1,
todo número dessa multiplicação aqui vai ser um número ímpar. Por exemplo, o primeiro termo, 2 vezes 1, 2, menos... Somar não, é melhor subtrair, né? Porque senão eu não vou começar no primeiro termo, tem que subtrair. Vou tirar 1. 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. É o primeiro número ímpar. 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. É o segundo número ímpar. 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. Terceiro número ímpar. Essa é a fórmula geral do número par, do número ímpar. Como é que eu acho a fórmula de recorrência dela? Ó, se eu estou aqui no primeiro termo e eu quero chegar aqui, eu só... Então, a fórmula geral, a fórmula de recorrência vai ser n, ou no caso, an menos 1, né, vai ser o termo anterior. Cadê minha borracha aqui? Borracha, an menos 1, mais 2 daqui para cá. Ó. Eu pego o termo anterior e somo 2. Pego o termo anterior e somo 2. Ficou feinho, mas espero que vocês consigam. Onde eu escrevi a n-1? Cadê? Aqui, ó. Vou pegar um A aqui para mim e vou pegar um n-1. Vai ser meu termo anterior mais 2. Essa é a fórmula geral. Ai, essa não é a fórmula geral, não. Essa aqui é a fórmula de recorrência. A fórmula geral é essa aqui. Aí ele pede aqui, sequência dos 10 termos em que todos os termos são iguais a 2. Olha só, essa aqui é interessante. Vou deixar para vocês pensar como é que eu faço o próximo termo continuar sendo 2. Eu vou escrever a sequência só. Ó, os 10 termos, o primeiro termo vai ser 2, o segundo termo vai ser 2, o terceiro termo vai ser 2, o quarto termo vai ser 2, é o 10. Como é que eu saio daqui para cá? E aí? Eu posso só dizer que a n vai ser igual a 1, que todos os termos vão ser igual a 1. Eu posso dizer que eu pego o termo anterior e sou 0, continua a mesma coisa. Eu posso dizer que eu pego o termo anterior. Tem várias formas de eu montar essa sequência aqui. 41. No caderno, determine os termos da sequência definida pela fórmula de recorrência. A n igual menos 2 vezes o termo anterior, a n menos 1. Bom, eu vou pegar o termo anterior e multiplicar por menos 2. Se a minha sequência começar no A1, é só eu pegar, colocar o A1 da minha sequência for 1, eu coloco 1 aqui e eu sei que o primeiro termo da sequência, o segundo termo no caso, vai ser menos 2, o terceiro termo vai ser menos 2 vezes menos 2, que vai dar mais 8, o quarto vai ser vai ser 8 vezes menos 2, vai dar menos 16, por aí vai. Aqui, faço a mesma coisa, só que agora o A1 é menos 3. Coloco menos 3 aqui e monto minha sequência. Aqui, a mesma coisa, só que o A1 vai ser 0. Então, começo, coloco o 0 aqui e monto minha sequência.
aqui, só que o A1 vai ser -1. Aí vocês montam a sequência. Espero que não tenha ficado muito confuso, tenha ajudado vocês a compreender um pouquinho mais isso daí. Vejo com atenção, qualquer coisa é só me chamar.